Só da amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou contar um pouco da experiência que eu pude ter ontem, no término da oração. Vamos dizer, na segunda etapa, vamos dizer assim. E pelo que a minha mãe estava contando, ela falou que ontem, na oração, quando o Cristo voltou da experiência dele, falou alguma coisa pra ela, e aí ela tinha me chamado, ela tinha falado, e ela falou que eu tinha ficado com uma raiva de tal forma que não era mais eu, ela falou. E realmente não era eu, porque eu nem lembro disso. E aí ela falou que eu tinha me zangado com ela, e aí ela resolveu chamar o apóstolo e mandou orar em mim. E aí ela falou que eu tinha pegado a mão dela e tirado da minha cabeça, e eu tinha dito que eu não ia aceitar a oração. E eu nem lembro disso. Aí eu sei que eles oraram, e aí eu lembro na hora que ele estava orando, aí eu desci diretamente pro inferno. E aí quando eu cheguei lá, eles começaram a me torturar e me quebravam muito. Sei que ao total o apóstolo falou que eu passei 40 minutos certinho, mano. E aí ele começou a me bater lá, eles falaram qual era o pecado. E aí eu via o demônio da ira, ele botava uma lança que atravessava a minha cabeça. Só que eu não morria não, ele me atravessava mesmo a cabeça e eu não morria. Eu via tudo, mas não morria. Depois via o demônio da mentira, começava a arrancar minha língua, ele começava a furar. E aí depois apareceu, isso eu tô resumindo, né? Depois apareceu o demônio dos jogos eletrônicos. Todos os jogos que estão na Play Store, até o que não é jogo, já tá consagrado. E aí eles começaram a me torturar por causa do Free Fire. E era porque eu não jogava, mas eu não tinha me arrependido. E também uma coisa que me confronta muito é que se vocês for orar e vocês só falar assim, pedir perdão pelos pecados, ele pode até perdoar, mas ele prefere de preferência que você cite o nome do pecado que você está se arrependendo, entendeu? Uma coisa que estava me confrontando muito. E eu pedi uma confirmação disso, e ele me confirmou. E ele começou a falar os pecados que eu não faço mais, mas eu não tinha me arrependido. E uns que eu me arrependi, mas não me arrependi de coração, entendeu? E aí eles começaram a me torturar. Aí teve uma hora que ele me amarrava assim, minhas duas mãos pra cima e me esticavam muito assim. Começava a furar minha barriga com lança. Ele tacava a lança, ele voltava, ela tacava de novo. E aí ele me torturava, sei que eu apanhei tanto que eu fiquei meio assim, viajando quando eu voltei. Aí demorou muito, apareceu o Lúcifer, ele vinha numa cadeira preta, um trono. Ele vinha andando aí bem na minha frente, ele se levantava. Aí ele dava uma risada assim, eu via ele em forma de demônio mesmo. Aí ele permitiu eu ver algumas pessoas daqui da igreja do inferno apanhando. Ele ainda falava o porquê que elas estavam lá, entendeu? Eu vi cenas. E eu vi cenas também que aconteceu comigo, que eu vi quem é que estava me conduzindo e não era eu. E é por isso que a mamãe falava essas coisas e eu não conseguia lembrar. A mamãe até chegou a desconfiar se eu estava mesmo falando a verdade, porque ela falava e eu simplesmente, mãe, não lembro disso não. E ela ficava assim comigo, e aí eu descobri o porquê, porque eu via quem era que estava me conduzindo, não era eu. E aí o Lúcifer, depois dessa risada, ele se levantou e ele falava assim, juntar todos os demônios acho que todos os demônios do inferno estavam ali ao meu redor. Uma distância como daqui, sei lá, passando de Boizebu, só de demônio ao meu redor. E aí ele falava assim, o Lúcifer falava assim, ó, ele aqui que é o filho da apóstola Ellen Janaína da Shalom. Ele que é o Shalomzinho. E aí eu só lembro que veio todos pra cima de mim, me batiam tanto, ele arrancava pedaços de mim que eu não morria. Eu via meus pedaços sendo espalhados e ele começava, me batia, me torturava. Eles arrancavam meu olho. Ele falava que é por causa de sentimento, ele continuava arrancando meu olho, ele me batia só na cara. E aí o apóstolo tava falando ontem pra mim, até que aguentar ele aqui.
Ele falou que pela mamãe, a mamãe não tá sentindo pena pelo meu arrebatamento. Ela falou que por ela o apóstolo falou que por ela ia deixar eu ficar lá mais tempo. Só que ele falou que ele sentia uma pena e ele despercebidamente, se a mamãe veio, ele foi lá no meu ouvido e falou assim: Miguel, ajuda ele. Isso ele me falando, né? Aí voltando lá, aí depois de eu apanhar desse monte de demônio, aí foi quando desceu um anjo de branco muito alto, acho que da altura de um poste desse aí. E ele tinha uma coroa na cabeça, aí ele botava a espada dele assim, ó, tacava no chão a espada dele. Aí ela era branca e ao redor assim as pontas era tipo meio azulado, entendeu? Tipo um raiozinho meio azulado, entendeu? Aí quando ele metia aquela espada, todos os demônios saíram de perto, todos, eles pararam de me bater todos. Aí ele fazia, estendia a mão dele assim. E aí meu corpo ficava inteirinho, como eu tô aqui. Ficava até mais bonito. Eu ficava, não tinha marca de nada, eu ficava inteirinho como uma criança. E aí ele falava assim, chega. Aí ele pegou na minha mão e do nada já foi ficando branco. Aí demorou um pouquinho branco. Aí, pô, já apareci lá no céu. E aí eu apareci na frente da minha casa. Aí eu sabia que ela era minha casa e também tá escrito o meu nome. Aí eu entrei dentro dela. Aí tudo que eu tinha visto antes eu vi, só que acrescentou mais coisa. Inclusive tinha uma bateria zona lá dentro. Aí eu olhei pro anjo que tava me acompanhando e falei bem assim: tem como fazer essa bateria aparecer lá na igreja não? Aí ele deu uma risadinha assim. Aí eu saí da minha casa e tipo, um quarteirão assim grande, um quarteirão assim, não tão grande, mas como daqui eu vou ao Paraíso, ou talvez até maior, um quarteirão. Só que as casas que estavam ali é só das pessoas daqui da Shalom, nem de fora, é só daqui, pessoal daqui de dentro. E aí eu andando, eu não parava pra ler de quem era as casas, sei que era só casarão. E aí eu passei numa casa lá que me chamou a atenção, aí eu parei. Aí que eu fui ver a casa do apóstolo. Era tão grande que não dava de ver o final dela, só a porta dela da altura de um poste, a porta, só a porta. E aí na frente tinha um gramado assim, aí pra entrar na porta tinha umas pedras assim, meio quadrado, mas assim, ao mesmo tempo uma forma retangular, vamos dizer assim. E ela era de ouro, e tipo, pra chegar na porta tem que pisar nela. Aí tem um quadrado de ouro, aí uma distância assim de um palmo assim de gramado, aí tem outra pedra, entendeu? Vai fazendo assim até chegar lá na porta. Aí eu peguei e fui inventar de entrar na casa, que eu tava com curiosidade, né? Que eu toco na primeira pedra, eu pego um choque. Aí eu olhei assim, quero mais entrar aí não. Aí eu olhei e eu falei, pô, eu posso entrar aí? Ele falou, não, você não pode entrar aí. Só quem pode entrar aí é ele mesmo, na experiência que ele vai ter. Aí eu, tá bom, também não vou nem tentar, vai que eu pego outro choque. Aí eu andei lá no final da rua, onde acabava o quarteirão mesmo. Aí eu vi uma casa assim pequenininha, tinha 3 andarzinhos, uma bichinha, pequenininha. Aí que eu olho era a casa do Josuca, meu irmão, Josué. Aí tinha 3 andares. Aí eu falei assim, pô, mas ele nem dá glória a Deus, como é que a casa dele tem 3 andares? Aí ele não me respondeu, ele só riu, numa risada assim. Aí eu andei lá, aí tinha um gramadozão, tipo uma terra plana assim. Só o gramado e umas flores lá, bonita. Aí eu via 2 quadrados assim, mais ou menos do tamanho dessa porta aí. Só que era 2 quadrados assim, de ouro e bem enfeitadinho assim, com um negócio assim, tipo umas pedrinhas assim, será cristal, não sei. Aí eu fui ver as 2 cachorras lá de casa, as 2 casas dela. Eu também fiquei assim, eu falei, não vou duvidar de nada, tô sendo privilegiado. Aí eu olhei a irmã Andresa ia passando lá na outra esquina, lá a irmã Andresa. Aí eu, irmã Andresa, ela nem me ouviu, ela continuou andando lá vendo as casas. Ela aparentava assim, tá bem admirada do que ela viu, que ela ficava olhando assim, ela viajava olhando as casas um pro lado pro outro. Aí depois falava uma voz assim bem alta, ela falava bem assim, falou, meu soldadinho. Aí ele falava, tu é muito escolhido pra mim, eu te amo muito. Aí ele falou que através de mim ele ia fazer grandes coisas. Ele falou que hoje, quando eu voltasse da experiência, eu ia receber 2 dons dele. E tanto que se confirmou os 2 dons no processo. Quem tava aqui viu, não viu? E aí depois dessa experiência que eu voltei,
posso até ter esquecido de contar alguns detalhes, mas quando eu voltei, aí teve um processo aqui na igreja, fizeram um processo comigo, né? E aí depois do processo todo, aí eu sei que Jesus se manifestou e mandou um recado, acho que foi pela irmã dele, foi, irmã dele? Que ele falou que ele tinha mandado um anjo serafim poderoso para me acompanhar. A irmã dele sabe falar melhor. E ontem eu descobri 2 dons que eu tinha. E eu não sabia. Que ontem eu comecei a ver coisa, eu via coisa. Sei lá, ontem no processo do irmão Alberto eu via umas paradas nele. Não vou falar aqui, mas eu já falei para algumas pessoas aqui, pra mãe, pro Ivan, que viram. E aí que eu fui me tocar, que eu recebi a visão aberta. Isso a Andresa já sabia e a apóstola já sabia, só que ela não queria me falar. Deixaram eu descobrir por si próprio. E aí Deus usou o irmão Ivan de uma tal forma que ele começou a falar em mistério. Só que pra mim ele tava falando português. Eu falo com vocês assim, conversando, do mesmo jeito ele tava falando e eu ouvindo o português dele. Aí eu olhei, a Natalícia olhou com uma cara assim, tipo, que não tá entendendo. Aí todo mundo tentando entender, aí eu mãe, o que ele tá falando aí? A mamãe falou que era as línguas que Deus deu pra ele. Aí eu olhei, mas essa língua dele é portuguesa? Aí a mamãe falou, não, por quê? Falei, mãe, eu tô ouvindo ele falar em português. Aí a mamãe falou, tu tá falando sério? Falei, eu tô. Ela falou, então o que ele tá falando? Aí ele foi falando e eu repetindo pra ela. Ela falou, meu filho, agora que tu veio ouvir, foi? Eu falei, foi. Aí ela falou, então vai lá do lado dele. Tudo que ele falar, tu repete. Aí ele falando, eu repetindo, ele falando, eu repetindo. Aí depois que eu fui me tocar, que eu recebi esse dom de interpretação de língua, e eu não tinha percebido. E aí ontem foi uma unção, quem tava aqui mesmo foi uma unção tão grande que eu sei que, sei lá, parece que eu virei foi um peão ontem dentro da igreja. E eu rodando aí, deixaram eu escapar. E eu acho que o irmão Edivan viu. Eu ia cair de cabeça. Do nada assim eu senti alguma coisa me segurando, meu corpo flutuou assim e foi caindo devagarzinho. O irmão Edivan tá ali, ele viu. Ele tava até olhando assim, eu mesmo me assustei, né? Que é isso? E aí depois oraram em mim pra eu ver o que era. E eu fui contemplar, caramba, o serafim já tava fazendo o trabalho dele. E essa foi a minha pequena experiência. Glória a Deus. Graças e paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é a apóstola Ellen Janaína. E eu quero começar o nosso comentário em cima de um texto da palavra de Deus que encontra-se no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aleluia. E estava ouvindo, mais um testemunho de arrebatamento, de experiência com Deus, e uma experiência muito profunda. E eu fico muito grata ao meu Senhor pelo zelo, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha casa. Esse jovem a qual está testemunhando é o meu primogênito, de 16 anos. E a importância de nós crermos na palavra do Senhor, a importância de nós entregarmos a nossos filhos, a nossa casa, a nossa família diante do Senhor, para o Senhor cuidar, Então, o Felipe é um jovem que desde o ventre, já nasceu no berço cristão, e
há momentos da nossa vida em que os nossos filhos, a gente tem que deixar eles aprenderem, né, apóstolo, um pouco sozinho com o Senhor. Então, Felipe era acostumado a... Eu sempre estava falando para ele, mostrando o caminho. Quando nós entramos na Santa Doutrina, ele era acostumado na igreja Porta Larga. Então, houve uma resistência com relação à Santa Doutrina quando que chegou no tratamento da parte externa, da parte das vestes, do corpo. Houve uma resistência. E quando nós percebemos que falando não íamos conseguir êxito, decidimos orar e entregar ao Senhor. E eu, como mãe, entreguei ao Senhor. E um certo dia o Senhor me visitou e disse que eu não me preocupasse, que não ia ser do meu jeito, mas ia ser do jeito do Senhor, e que a palavra de Deus e as promessas de Deus na minha vida, como ministra do Senhor, ele se cumpriria, né? Não só na minha vida, na vida do apóstolo Juscelino, meu esposo, né? Mas também na vida dos nossos filhos. E chegou esse tempo da visitação de Deus, né? Eu lembro que eu sempre dava conselho para ele: olha, Felipe, isso não é assim, isso não é de Deus, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deus não se agrada, Deus reprova essa questão de jogos, Deus reprova determinadas atitudes. E ele ouvia, mas chegou um momento que ele teve que ter a experiência dele. E eu lembro que um dia Deus, um irmão vai em um arrebatamento, e o Senhor aparece para ele e fala: olha, fala para minha serva que vai chegar um dia que, se o Felipe não despertar, eu vou levar em um arrebatamento e que ninguém vai poder acordá-lo, só vai voltar quando eu decidir, até que ele aprenda. E chegou esse momento, né? Felipe passou por essa experiência e foi até o inferno, viu coisas terríveis, passou por experiência de tortura, porque eram áreas que Deus queria tratar. Eu sempre digo isso, apóstolo Juscelino, que na igreja é comum eu falar isso para os discípulos, que nem todo mundo vai ser arrebatado. Mas dependendo da dureza do coração, o arrebatamento ele não é algo que é para ser minimizado ou banalizado, isso é algo muito sério. Porque é o próprio Deus que decide, o próprio Deus que define quem Ele quer, quem Ele vai arrebatar, porque tem um propósito de edificar vidas, de moldar, né, apóstolo, de tratar caráter, de transformar. Tem pessoas que têm coração duro, que é necessário passar por uma experiência terrível para poder ter a transformação do Senhor. E quando eu olho para a Bíblia, eu disse que eu vejo uma promessa aqui da descida do Espírito Santo, do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E aí tem uma promessa que os nossos filhos, eles profetizariam, né? Os velhos, eles teriam sonhos, os vossos jovens, eles teriam visões. E meus olhos têm contemplado a glória de Deus. Eu deixo também esse recado para quem é pai, para quem está vivendo dentro da Santa Doutrina: não desista dos seus filhos, persevere, entregue seus filhos ao Senhor, né? Permaneça fiel aos estatutos do Senhor, à verdade, sempre ensinando a verdade, pregando a verdade, mostrando o caminho, sendo modelo também para nossos filhos, para a nossa geração, porque o Senhor vai cumprir as promessas, né? Então hoje eu estou vendo o Senhor cumprindo na vida do Felipe tudo que ele prometeu há um tempo atrás. Então não só depois da experiência dele de arrebatamento, não foi só ele ir ao inferno, houve um impacto na vida dele. E depois o Senhor leva ele ao céu, completa todo o processo, e quando ele volta, o Senhor ainda vem o enchimento do Espírito Santo, né? Hoje ele tem a visão aberta, o Senhor deu o dom, abriu os olhos dele espiritual e ainda contemplou ele com o dom de interpretação de língua. Isso é uma maravilha muito grande. Então, eu me sinto grata ao Senhor. Eu me sinto assim que no dever de compartilhar essa experiência como mãe e dizer para você que tem um jovem, que tem um filho, que vale a pena perseverar ao Senhor, vale a pena você entregar o caminho ao Senhor, vale a pena você consagrar sua casa a Deus, vale a pena você viver o que a Bíblia ensina, viver pela porta estreita. Não tem outro caminho. Tem pais que tem medo que os filhos passem por determinada experiência, porque eu amo, porque é meu filho. Por amor é que a gente tem que deixar Deus tratar da maneira dele, porque nem sempre nós temos o controle e as rédeas dos nossos filhos. O coração do homem só o Senhor conhece, né? Assim, apóstolo Juscelino. É isso mesmo, né? E esse texto que a apóstola leu, né, fala disso, que nos últimos dias, né, aconteceria isso, né? E o que eu vejo que Deus tem feito aqui em nossa igreja, aqui em Manaus, né? Nós estamos no mês de maio, né, apóstolo? De 2021. E Deus tem feito coisas tremendas. Deus tem levantado uma geração santa, jovens de 12,
13, 14, 15, 16 anos, sendo arrebatado, sendo livre dos games, livre, né, das brincadeiras, né, e tanta coisa, né, que Satanás ele se encarregou no decorrer dos anos de implantar em nossa cultura, né, e aí isso vai entrando em nossas casas e aí vivemos como prisioneiros, sem saber a verdade, né? Então o que Deus tem feito aqui é justamente se levantado uma geração santa. Deus tem mostrado que é um celeiro de profetas. Sabe, irmãos, eu fico muito feliz com o agir de Deus. Tem uma irmã que está conosco aqui, a irmã Cássia. Ela veio juntamente com seus 2 filhos adolescentes, né? Um rapaz e um menino, né? Um rapaz e uma moça. E eles também já estão sendo arrebatados. Um testemunho tremendo, sabe? Estão sendo arrebatados e Deus, meu Deus, sabe, irmãos? Deus está cumprindo a sua palavra. Deus está cumprindo aquilo que está escrito. Então, sabe, eu fico muito maravilhado com o dom que Deus nos deu, com o dom que Deus tem colocado na igreja, né? O Felipe, ele conta aí, né? E tá nos ajudando agora durante as batalhas espirituais que enfrentamos contra os principados e potestades, né? O Senhor vai mostrando para ele, olha, ele tá mentindo, olha, falta ele fazer isso, aquilo, sabe? Ele tá jogando seta. Então, tudo isso Deus tem revelado, né? Nós somos uma igreja de batalha espiritual, nós estamos batalhando espiritualmente, nós estamos em dias de guerra, né, irmãos? Então, a partir do momento em que você é concebido, né, no ventre da sua mãe, você já está em guerra, já tem um inimigo de nossas almas, já está cercando. Então, igreja, desperta para os últimos dias, desperta porque o Senhor já está voltando, né, e o Senhor está preparando soldados, está preparando a igreja, está preparando a noiva para subir limpa, pura, imaculada. O Senhor tem apontado os erros, o Senhor tem mostrado aquilo que agrada, aquilo que desagrada a Ele, sabe, irmãos? E isso é tremendo, e isso é maravilhoso, e isso, sabe, vai continuar. Sabe, uma vez eu tinha um pensamento assim, antes do Senhor começar a arrebatar as pessoas, a gente vivia aqui na doutrina aqui em casa, e eu dizia, olha, eu pregava a doutrina na igreja, eu dizia, olha, se o povo não crê, mas aqui na minha casa vai ser um celeiro de profetas. Aleluia. Né? E graças a Deus, Deus começou, através, né, do dom que Ele nos deu, Ele começou a arrebatar as pessoas na igreja, né, e aqui em casa também, né, o Felipe tá com ele é arrebatado constantemente. A minha filha Ana Clara, ela não é arrebatada, ela tem 9 anos, mas ela sonha, ela tem visões, ela conta tudo, ela vê o anjo que acompanha ela, o anjo que acompanha ela, de vez em quando vê uma sombra se aproximando dela, ele puxa a espada e ela vê isso tudo, né? Então, sabe, tem um Josuézinho também pequenininho, né, que inclusive já foi visto até a casinha dele lá no céu, sabe, irmãos? Então é um celeiro de profetas e Deus está estendendo isso até a nossa igreja, a igreja que pastoreamos, e isso é maravilhoso, irmão. Não para minha exaltação, não para dizer que eu sou alguma coisa, nem apóstolo, nós não somos nada, irmão, nós não somos nada, nós somos pó e terra, nós somos vaso de pó, né, vaso de barro, pó e terra. Toda a honra e toda a glória não tem que ser dada a anjo Gabriel, a anjo Miguel, a nenhum querubim, a nenhum serafim que nos acompanha, não, é somente ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém, apóstolo? Glória a Deus. E é inexplicável, é inefável o sentimento de mãe, de pai, de uma geração de profeta, né, de ver os nossos filhos com a vida no altar, né, apóstolo, no meio dessa geração, né, a gente está vendo o Senhor fazendo a diferença na vida deles. Então eu sou muito grata ao Senhor, e eu digo para você que está ouvindo esse testemunho, que da mesma maneira que o Senhor tem usado de misericórdia e colocado em ordem a nossa casa, Ele também vai visitar a sua casa, a sua família, né, apóstolo? Amém, eu creio nisso, amém. Nós vamos orar agora, amém, apóstolo? Sim, Senhor. Por isso, para que Deus visite você, seus Aleluia, filhos, sua Jesus. família, seu esposo, Sim, toda a meu sua Pai. família, Sim, meu em nome Pai. de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Oh, querido Pai amado, Espírito queremos Santo. encerrar, Pai, esse Oh, comentário com aleluia. essa oração, pedindo a Tua Sim, graça, sim. pedindo a Tua misericórdia, pedindo, meu Pai, a Tua visitação, Pai, agora, meu Pai, na Sim, vida, meu Senhor, Pai, desse em nome de inscrito, desse Jesus. ouvinte, Pai, que está ouvindo esse testemunho. Sim, Meu Pai Deus, querido, em Pai nome amado, do Senhor, não Senhor, sabemos o Pai, grau de grande obra, dificuldade, meu Pai. Senhor, mas Tem Tu sabe misericórdia todas do as teu coisas, Pai, povo, Jesus. e o Senhor tem mostrado, Senhor, a Tua fidelidade em nossa vida, meu Pai. Então eu te peço agora, envia agora os Teus anjos aí até aí nessa casa, meu Pai querido, Pai Aleluia, amado. sim, Senhor, visita esse jovem, esse adolescente, meu Pai, essa jovem, essa adolescente, Pai, que, Senhor, talvez esteja preso, Pai, nos games, Aleluia, talvez esteja aleluia, preso nas redes Jesus. sociais, Sim, talvez Senhor. esteja preso, Senhor, em namoro ilícito, em relacionamento ilícito, meu Pai, em drogas, em bebida, Pai. E essa mãe, esse pai, Senhor, esse tio, essa tia, esses avós estão sofrendo. Senhor, eu peço, meu Pai querido, Pai amado, agora, Senhor, que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre com a Tua graça, com a misericórdia. Resgata, Pai querido, Pai amado, esse jovem, Senhor. Resgata essa vida, resgata também esse marido, essa esposa, Senhor.
Em nome que também de está Jesus. preso, meu Pai, nas garras de Satanás, Senhor. E cumpre, Pai, essa palavra que acabamos de ler agora há pouco, Senhor, que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito. Então derrama o seu Espírito sobre cada um deles, Pai, e que a tua Aleluia, graça em nome e a de tua Jesus. misericórdia venha alcançar, Pai, todos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.